parou para pensar no que você está falando? Você já reparou que ao mesmo tempo que a gente pensa, a gente fala? Por exemplo, aqui eu tô conversando com vocês, eu não estou de fato parando para pensar no que eu tô falando. Acontece um processo automático aqui. Muito interessante, né? Meu nome é Larissa de Donato, sou gerente de vendas da maior rede hoteleira do mundo em Dubai e hoje eu tô aqui para ajudar você com a sua oratória. É muito interessante como o nosso pensamento age de forma rápida, essa conexão do nosso pensamento com a nossa fala. Só que muitas pessoas estão perdendo isso. Inclusive, eu dou aula de inglês e eu falo isso sempre para os meus alunos. Eu acredito que é uma das características da fluência, é justamente aquela questão de você pensar naquele idioma, porque quando a gente tá começando, a gente vai traduzir para depois falar, o que é totalmente normal. Só que quando a gente vai falar em português, na nossa língua nativa, a gente não para pensar no que a gente tá falando. Eu não elaboro todos os meus pensamentos antes de vir aqui expressá-los para vocês. Aqui um pouquinho mais, mas quando você tá numa conversa ali ao vivo, você não consegue fazer tanto isso, né? E isso acontece justamente por essa conexão. E isso vem se perdendo. Nós percebemos que as pessoas não têm mais a mesma velocidade de raciocínio, esse pensamento rápido, o de se adaptar a diferentes situações, se adaptar a um novo contexto, desenvolver uma ideia. As pessoas estão tendo cada vez mais dificuldade para fazer isso, porque a gente está deixando o nosso cérebro muito perigoso. Eu brinco que assim como a gente faz exercício para os músculos, a gente vai na academia, o nosso cérebro é como se fosse um outro músculo, a gente precisa trabalhá-lo também. Então, por mais que essa conexão esteja se perdendo, é importante que a gente trabalhe isso para ter esse raciocínio rápido, para saber realizar soluções de problemas, para saber se comunicar. Então é muito importante desenvolver isso. Tá, Larissa, e como que a gente desenvolve isso? Com exercícios para o cérebro. Então, por exemplo, coisa simples, gente. Caça palavras, palavras cruzadas, montar um quebra-cabeça, aprender um idioma novo, aprender um instrumento novo. Isso são exercícios para manter o seu cérebro ativo, que também te ajudam justamente nesse processo. Para o pensamento rápido, o que a gente pode fazer também? Eu já postei exercícios assim. Pega, por exemplo, pega um amigo e vocês vão dizer, eu falo uma palavra. E aí você tem que falar uma palavra começando com a letra que terminou a minha palavra. Jogo de stop, por exemplo, que você tem que definir uma letra e escrever várias coisas com aquela letra. Ou então até você cronometrar um tempo, vamos colocar em 1 minuto e ver quantas palavras você consegue falar com uma determinada letra. São exercícios simples, divertidos e que te ajudam a desenvolver também essa conexão, que te ajudam a desenvolver o pensamento rápido, desenvolver o pensamento crítico. E uma coisa que eu sempre falo, não é mesmo? Prática leva à perfeição. Se você precisa falar em público, é importante praticar. Se você precisa falar um outro idioma, você precisa praticar. Se você precisa, não sei, desenvolver o seu corpo, você tem que praticar, você tem que fazer exercícios. Então lembre-se que a prática leva à perfeição. Conforme nós colocamos isso em prática, e vou dar um exemplo para vocês, eu sempre fiquei nervosa de falar em público. Sempre! Já tive várias situações que falei discurso de casamento, falei correndo, discurso para alguém, eu ficava morrendo de vergonha. Mas existem algumas técnicas pra gente superar isso, e isso eu também ensino aqui em outros vídeos. Mas nós temos técnicas para aperfeiçoar o nosso discurso e com o tempo, porque eu sempre tinha que falar em público, isso foi melhorando. Outra coisa na qual eu trabalhei, eu morria de vergonha de falar com gente que eu não conhecia. Quem me conhece acha, imagina eu com vergonha. Quem me conhece acha que eu não tenho vergonha, mas é porque eu não deixo transparecer. Eu ajo apesar da minha vergonha, então eu supero isso. É uma coisa que eu trabalho já há muito tempo e pra mim continua sendo difícil, mas sempre é uma superação. Então, se pra você o falar bem ou falar não rápido, mas ter esse raciocínio rápido é difícil,
Então você precisa praticar para aperfeiçoá-lo. E para praticá-lo, você tem que encontrar maneiras em que tirem o seu cérebro da zona de conforto, onde que ele tenha que se exercitar, ele tem que pensar ali, você força ele a fazer isso e vai trabalhando essas conexões também. Então, essas de palavras e você ter tempo para fazer alguma coisa é muito legal, porque você tem que pensar e falar, pensar e falar, pensar e falar. E isso vai ajudando o seu cérebro a ficar mais rápido também. Então, muita atenção, a gente precisa desenvolver essa conexão. Evite um pouquinho as telas, porque as telas deixam a gente preguiçoso, sim. Você não tem uma coisa interativa, você não precisa fazer nada, você só recebe informação. Então, encontre meios onde você possa também dar informação, trazer informação, para que você desenvolva essa conexão do seu pensamento com a sua fala e possa fazer isso de forma mais coesa e mais rápida. Se você gostou desse conteúdo, claro, deixa sua curtida e já se inscreve no canal para mais vídeos assim. Te vejo no próximo!